Olá, boa tarde. Então, para quem não me conhece, eu sou multi-instrumentista, professora de música, musicoterapeuta Rita Arla, fundadora da Escola Virtual de Música de Niterói, Rio de Janeiro. Então, essa escola vem se espalhando no Brasil e no exterior. E hoje vamos ter a honra, de receber o Rodrigo Guzzo. Guzzo é um multi-instrumentista, saxofonista, com muita bagagem cultural, que nós estamos agregando ele à escola e vice-versa, porque é uma troca muito legal. Então, vou convidá-lo, já está ali, Queria mandar um abraço para a Cláudia. Tem uma aluna sua já de Portugal, já me comuniquei com ela. Rodrigo, prazer. É Luísa, Luísa, depois vou ver se eu coloco você ao vivo com o seu professor. Peraí. Deixa eu chamar o Rodrigo. Isso, Rodrigo. Tudo bom? Tudo bem? Eu vou acertar a câmera de novo. Acerta essa câmera. Agora tá. Isso. Agora tá legal. Eu tô sentindo um eco danado. Talvez seja porque o som tá amplificado um pouco no meu aparelho de som. Eu vou diminuir ele aqui então. Por favor, que eu não tô ouvindo nada. Ah, tá. Desliga um pouquinho na hora de você tocar, você coloca. Ah, tá. Deixa eu Tem ver. jardim. Tá. Tenta. Ó. Pode até abrir. Isso, começou bem. Então, melhorou. Ah, tá jóia. Acontece Tá isso, jóia. Dá uma confusão. Ó, agora É. Vê se diminui um pouquinho. Se você quiser, Tá. eu tô com som. Eu posso até desligar ali pra ver, que eu tô com o somzinho ligado também. Ah, tá. Deixa eu desligar. Diminuir aqui um pouquinho então. E eu desligo Tá aqui. jóia. Pronto. Deixa eu acertar. Assim fica melhor. A pandemia fez isso, Tudo muito natural. Agora eu vou deixar você explanar, que ontem eu falei demais. Primeiro, eu quero saber da onde você realmente, como começou sua formação, seu desejo de crescer, como todos nós temos, no mundo. Até a sua aluna falou, sua Tiete já está lá do outro lado, em Portugal, te assistindo. Aí como você está fazendo esse lado que me interessa muito, o saxofone e a pedagogia e a criança, Então, Rodrigo, eu já me apresentei, agora deixo você, pode explanar à vontade, que depois eu vou chamar a sua aluna no finalzinho. Ah, legal. Bom, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Guzzo, Eu comecei em banda de música, banda da cidade, assim, onde a gente entrava, fazia as aulas de solfejo, E depois o instrumento que estava disponível, A gente fazia uso daquilo e a gente não entrava, como eu falei ontem, Não tinha fixo na mente qual instrumento tocar, a gente queria tocar alguma coisa, E assim foi o meu começo, Comecei com um instrumento chamado saxofone, mas não tem nada a ver com sax, Um instrumento de banda que só faz o contratempo, às vezes nos dobrados, nas marchas militares e tal. Depois fui um pouco para o trompete, depois para o trombone, depois o bombardino, que é aquele instrumento parecido com a tuba, só que menor, que faz o contracanto também. E depois, por intermédio da minha irmã, que tocava o instrumento, eu acabei me interessando pelo saxofone, E... A sua irmã ainda toca, Vinícius? Não, o dela foi só uma paixão, assim, passageira. Depois ela abandonou e eu segui em frente, Tá. Então, e
daí eu comecei, né, daí a gente quer sair do meio, né, que a gente toca, a gente quer expandir, daí tem aquela primeira exposição da gente tocando com bateria, baixo e guitarra, né, primeiro a gente quer tocar de ouvido, tal. Tudo é uma experiência. É. E depois a gente foi subindo, né, assim, eu lembro que na época, bom, até hoje, né, o saxofone não é um instrumento muito popular, não é muito barato, assim, você não acha ele que nem né, sei lá, um tamborim, alguma coisa, um chocado, que você acha em qualquer lugar, né, em qualquer loja. Né, e ele não é muito barato. Então, na minha época, no meu começo, o que aconteceu? Qual que era a solução para isso? Né? Porque a gente dependia da banda, né, para ter os instrumentos e tal. Então, o que eu descobri? Que tocando os bailes de carnaval, né, para quem era anônimo, né, o cachê era muito bom, né? E assim a gente foi juntando, né, juntando. Aí a gente tem aquele momento que a gente compra o primeiro instrumento da gente, depois que daí a gente vai subindo, vai tocando, daí vai trocando de instrumento, depois e vai adquirindo experiência, né? Daí eu fui, daí eu teve o pessoal de um conservatório veio aqui na cidade no ano de 2006. Eu dava 3 dias de aula, daí tinha os cursos que a gente podia escolher e tal, e dentre esses cursos de 3 dias, eles ficaram aqui, né, numa escola daqui, veio aquele músico argentino, o Héctor Costita. E ele veio aqui, eu fiz 3 dias de curso com ele, foi legal, teve uma apresentação dos alunos. Teve a... Olha, tem gente entrando, não sei se são amigos seus, né? Prazer. Pode brindando aí o Rodrigo, depois o Rodrigo me passa para colocar na escola, hein? Gente. Tá. Depois vai pro YouTube também, eu passo pro Rodrigo. Tá bom? Continua, Rodrigo, continua a sua história. Então, daí conheci ele aqui na cidade, veio no conservatório. E engraçado, nessa época, quem foi responsável pela vinda dessa turma aqui foi o meu primeiro professor de música, que na época ocupava o cargo de diretor de cultura da cidade. Então ele trouxe aqui, daí eu comecei, fiz contato com ele aqui, depois você dá aula particular? Ele falou, dou, tal. Daí de uma época eu fiz aulas particulares com ele. Daí em conjunto eu conheci um instrumentista chamado Ivan Meyer, e também fiz aula com ele, que também eu aprendi muito, continuo aprendendo. Você, Rodrigo, me fale um pouquinho dessas aulas, essas aulas com leitura de partitura, porque é uma dificuldade a gente lecionar com partitura, porque é a prática, né? E para a gente passar essa consciência da educação musical, né? Que é super importante, né? E hoje em dia mais ainda, né? As pessoas estão muito leigas. Então, a importância do saxofone, como do violino, né? Instrumento de cordas, tem que ter uma leitura, tem que ter um método, não concorda? Sim. E o seu sax, ele é barítono, ele é alto, você toca soprano também? Explica isso tudo. Assim, o que eu tenho aqui em mãos é o saxofone alto. Né? Para quem não sabe, é a abreviatura de contralto, né? Quem não sabe é a voz grave feminina, né? Esse saxofone aqui é versátil porque ele não é nem um saxofone grande, nem um saxofone pequeno, nem um saxofone muito agudo e nem muito grave, né? Ele é o meio termo em todos os sentidos, né? Mas eu também toco sax soprano e sax tenor também. Né? Flauta transversa você toca ou não? Só no sax? É engraçado, né? Geralmente quem vem, assim, até eu observo assim, quem vem da cidade grande
quem veio do sax? É a turma da flauta, do clarinete também. Agora, do saxofone, quem veio do interior, justamente porque começa com banda do interior, começou com tuba, com trombone, né? É uma história um pouco diferente. Diferente. Né? Um pouco diferente. Eu fiquei com uma flauta transversa há uns 6 meses. Né? Eu fiquei com ela 6 meses, mas depois eu acabei devolvendo. Eu creio que se eu pegar ela de novo, eu tenho que pegar a embocadura novamente. Eu tenho uma flauta transversa aqui? Tem, realmente. Tem que estudar. Legal. Mas é legal você ter esse conhecimento já, né, para a sua proposta. Aí você fez a faculdade, lógico, você fez curso, você fez regência também, né, que eu vi, que eu li. Isso, né? Tem um curso, sim, para complementar. Isso. Né? E aí você, como qualquer instrumento, você tem músicas, composições suas, ou você é só... Eu acho que eu me considero mais intérprete. Compositor, do que compositor. Mas, assim, uma única vez que eu compus, vamos dizer assim, foi quando eu tinha uma banda de blues e simplesmente falar, vamos tocar um blues, que tom? Lá. E sabe quando você não pensa em absolutamente nada e a música sai? Essa foi difícil escrever ela na partitura, porque ela cheia de colcheia pontuada, e é uma coisa que na hora eu não pensei, né? Eu simplesmente fiz com o coração, fiz com a intuição, né? Tenho ela registrada, registrei ela, escrevi a partitura e tal, mas acho que foi a única vez que foi uma composição assim. Mas assim, eu sempre a minha dedicação maior sempre foi ser um bom instrumentista e me preparar para dar aula, né? Aula de tocar, né? Tocar também, isso. Né? Porque aqui eu dou aulas, né, na escola virtual, presencial, como você também eu vi, e a gente pinta um casamento, a gente faz, pinta uma festa, a gente faz. Adoro tocar na praça, que é o maior barato, você tem esse aqui, envolvimento com as pessoas, né? Você interage bastante, então é muito legal. E esse envolvimento da sua pedagogia com a criança? Como é que é assim? Tipo assim, pintou na escola, uma criança, estou a fim de estudar saxofone, porque nós temos que divulgar esses instrumentos, né? Sim, claro. Então, aí como é que fica? Como é que é a sua metodologia, mais ou menos? Como é que é o tipo de sax? O sax para compra, né? Assim, eu já dei aula, tanto para quem tem idade para ser meu filho, quanto tem idade para ser meu pai, né? Ela foi, né? Mas assim, eu acho que o interessante é, desde a criança, ela já se acostumar com uma coisa, que nem, por exemplo, quando a gente fala, a gente tem que registrar, né, aquilo que a gente toca. Então, familiarizar, né, mesmo que seja da maneira mais lúdica, né, aquelas bolinhas, aqueles traços que a turma vê, às vezes, né, ninguém quer saber, né, todo mundo quer saber, já sai tocando, né? Mas daí eu explico, né, que assim, para o professor, principalmente o instrumento de sopro, o que acontece? Por exemplo, na guitarra, por exemplo. Na guitarra tem muita gente que às vezes aprende a fazer a formação dos acordes, aprende escalas. Isso. Né? Mas no sax também, você começa com... Sim. Não, com a escala não, você tem que ter primeiro o posicionamento das mãos, né, e da respiração. Sim. Isso, não tem como. Para criança, ou ela tem que ser assim, uma criança assim, digamos assim, vamos dizer que 5 anos, já começa? Eu acho que seria interessante ela crescer um pouquinho mais, sabe por quê? Porque, por exemplo, se ela tem a mão muito pequena, a mãozinha ainda está em formação. Mesmo que por um saxofone alto, que não é um saxofone grande,
pesado, mas mesmo assim ela tem uma certa, né, dificuldade, ainda pode, né, prejudicar um pouquinho a formação da mãozinha da criança, né? Então seria interessante ela crescer um pouquinho mais para pelo menos ter esse, no posicionamento da mão, ela ficar em posição de repouso, né? Na hora que a gente encaixa a mão aqui no instrumento, para ela poder ficar o mínimo, né? O mínimo para ela poder fazer esse movimento aqui, né? Por exemplo, eu tive uma aluna, mas ela já é adulta já, só que ela é muito baixinha. Então, o sax tenor, o sax alto para ela era proporcional ao tenor para mim, né? Ficava já grande, mas a mão alcançava, né? Falei, e o soprano? Soprano, você tem aí soprano? Aqui não, mas tem até foto minha tocando soprano. Tem o soprano também. Só que assim, o soprano, ele é assim. O soprano, eu não aconselho ele para quem está começando. Porque ele é um instrumento que, mesmo que ele seja menorzinho, assim, na questão do posicionamento das mãos, dos dedos e tal, o que acontece? Ele é um instrumento que, para você desafinar, é muito fácil, né? Se você não tiver uma técnica bem apurada com os outros instrumentos, o sax soprano, ele é principalmente nos agudos. Se a gente não toca com uma determinada pressão de ar, você não vai ficar um som bonito de se ouvir, né? Talvez a gente possa até pensar num soprano curvo, talvez para uma criança, né? O soprano, em vez de ser reto, é aquele curvo, né? Talvez sim, né? A gente possa iniciar com soprano curvo. Mas, assim, à medida que se for adquirindo mais maturidade e tal, porque geralmente, assim, sax soprano ele não é muito utilizado como o principal instrumento de um músico. Ele vem sempre como um complemento, né? Tivemos, né, na história, gente que se destacou no sax soprano. Temos ainda hoje, né? Nossa, mas assim, sim, claro. Mas o sax alto e o tenor são mais populares, né? Mais populares para a criança, o tenor, né? Assim, o tenor para a criança já é a disposição das mãos em relação às chaves, né? Porque assim, no sax alto, por exemplo, se eu chego com a mão esquerda aqui e toco si, lá, sol. No tenor vai ser a mesma coisa, no soprano a mesma coisa, só que tanto o alto quanto o tenor tem afinações diferentes. Então, quando eu toco o si aqui no sax alto, né, vai ser outra nota no tenor, né, e vai ser o mi do tenor, né, que corresponde ao ré no teclado, no piano, enfim, né? Então, o saxofone, como ele foi feito, né? O inventor não fez apenas um, cada um vai ter uma afinação diferente. Tanto o alto, ele vai ser afinado em mi bemol, né? O dó dele aqui é o mi bemol do piano, do teclado, e o dó no sax tenor, no sax soprano, ele vai ser o si bemol, né? Porque são saxofones em si bemol que a gente fala, né? Temos que fazer bastante campanhas, né? Porque para os pais, né? Eu divulgo muitos instrumentos, né? Eu mostro muitos instrumentos o tempo todo. Acho que você também, né? Por quê? Essa síndrome, né? Eu adoro a internet, mas essa síndrome do celular, né? De olhar para baixo. Quantas coisas a gente perde com isso, né? Eu adoro gestão de tempo, dá tempo. Eu tenho, assim, 24 horas, então eu até passo isso para os meus alunos. Então eu aproveito da melhor maneira. Então eu tenho que me divertir e, ao mesmo tempo, eu tenho que estudar naquilo o que eu gosto, né? Eu só faço o que eu gosto mesmo. Então, naquilo que me dá prazer e é minha profissão, então tenho que estudar e eu ocupo esse tempo. Eu vejo as pessoas perdendo esse tempo, né? É exagero, né? Vou ficar fica
um vício, né? 3 horas numa internet, 4 horas, e aquilo vai acumulando, dando tendinite. Se você também não parar para você andar, caminhar, né? Também a coisa fica uma escravo, Sim. né? Porque Ela o que acaba acontece desviando do foco, né? do foco, porque aí você fica demais. Você tem que dar uma esticada mesmo, dar uma parada, focar em outra coisa, descansar a mente, voltar. Uhum. Né? O Ah, estudo tem que ser prazeroso e também passar isso, né? A curiosidade, porque aí o que acontece? A mídia não passa quase, né? Nós temos aqui, sim, nós temos poucas bandas. Colégio quase não tem. Tem a banda do São Vicente. Aqui nós temos 2 saxofonistas. Um de São Gonçalo muito top, que é o Zé Canuto, e temos o Marcelo Martins, daqui de sim, Caraí, sim. que é de Niterói. Até comecei com ele num grupo instrumental. Eu era cantora do grupo, era um grupo instrumental de Abinuzê. Ele tocava flauta e tocava sax. E disparou o Marcelo agora, daquela época já. Mas, assim, nas escolas deveriam, tipo assim, mostrar mesmo, você chegar em sala de aula, né, gente, nós professores, e mostrar o instrumento. Acho que lá fora está acontecendo isso. Eu conversei com o maestro, com Israel, uma vez sobre isso, até no São Vicente. Essa comunicação deveria ser mais tete a tete, com a curiosidade, como um estímulo dentro de sala de aula. Apresentar, olha, isso aqui é uma linguagem. Mas é verdade. Sim. Aí mostrar aquela linguagem, aí naquilo. Foi assim que eu me interessei por canto lírico com 13 anos de idade. Eu olhei minha professora cantando uma área na festa da minha irmã. E eu olhei e fiquei encantada. Falei, mãe, amanhã eu quero conhecer essa professora que eu gostei. Entendeu? Aí eu fui conhecer Maria Domícia e não parei. Então, se você não divulga, né, a coisa, para. Né? E aí por isso que eu achei interessante você se aproximar, né, um pouco da curiosidade da escola virtual e essa rede é maravilhosa dessa comunicação para mostrar mesmo, né, a qualidade do instrumento, que é um instrumento que tem uma sonoridade maravilhosa. Eu acho até muito mais. Eu não tenho assim aptidão para a flauta transversa, tem flauta doce, agora o sax não, tem para o violino. Mas a sonoridade dele é muito, o sentimento, né? Toca alguma coisa, ó, vamos começar, coisa de bar, né? Coisa de bar, daquela. Gente, os fãs de outro. Vamos pedir aos seus fãs que estão aí, quem que te conhece? Para tocar um pedacinho de alguma peça, algum estudo. Deixa eu tocar uma, acho que a Luísa de Portugal está ouvindo. Eu tinha prometido para ela fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, então. Deixa eu ver se ela está aqui. Leone Sandy. Ah, Sandy foi meu aluno. Sandy, ele tá fazendo, não sei se terminou, ele fez artes na UF e agora está na UFRJ. Cadê Sandy? Sandy Mansur. Depois quero conversar com você. Luísa, tu chegou. Luísa, olha, Luísa, para você, diretamente de ele, São Paulo, e eu de Niterói. E você, Portugal. Vai lá. Ó.
Que lindo! Então, Obrigado. eu vi, ela deve adorar, porque eu entrei na página, lindo, lindo, som bonito, né? Entrou a Cláudia que trabalha comigo, tem uma outra que trabalhou também, tá, freelance, que é de design. A Cláudia, Legal. Cláudia é contadora, que você, e pedagoga também, professora de ginástica, o irmão dela é músico também, meu amigo. Cavalcante, então, ela gosta desse estilo, porque eu vi na página dela o Babino Caro, né, do Puccini, e esse da Bela e a Fera, né? Não, Esse último é Fantasma da Ópera, né? Fantasma da Ópera, isso. Isso. Isso, é o tema do Fantasma da Ópera. Então, ela gosta, bem, pai. E o que ela está tocando com você? Quanto tempo ela está estudando? Ah, eu vou colocar ela em cena e depois. Ah, tá. Desde abril. Luiz, escreve aí, acho que é desde abril, né? E, na verdade, assim, Cláudia, vai printando. Ela assim, eu fiz 23 aulas teóricas, agora porque é engraçado, essas 23 aulas teóricas, elas surgiram assim, que nem aquela composição que eu falei, né? Olha. Né? Assim, fui fazendo aulas, só que assim, a nossa aula, por exemplo, as práticas é como nós estamos aqui agora, né? Mas as aulas teóricas eram pelo Telegram. Eu fazia pergunta, ensinava, mas digitando. Né? Foram 23 aulas assim antes do cara a cara. Né? Isso, e nisso, o que ela me presenteou? Ela colocou tudo aquilo que eu organizei para ela numa apostila. Ficou como se fosse um livro. Ficou um livro para ela método, e um método para mim. Começou em abril e ficaram aí assim. E um curso assim, claro que não, a gente vai, desde o dia 31 de março. Tá? Luísa é precisa na data, que nem eu. Né? Luísa é da onde? De Portugal? Eu acho que é Águeda, né, Luísa? Confirma aí para. Não é de trás dos montes, é ao lado dos montes. Né? Então acabaram nascendo essas 23 aulas teóricas, e assim, claro que não envolve tudo que a gente podia. É assim, um curso visando a teoria e também visando, Águeda. Águeda, nunca ouvi falar. Conheci com ela falou. Então, isso. E daí, são aulas assim, voltadas também com uma coisa interessante chamada transposição, que é causa específica para quem toca o transpositor, né? Então, claro que às vezes o que eu passei ali já está em outros livros, em outras literaturas, mas a forma como eu passei, ficou tudo registrado nessas aulas aí. E ela converteu em um livrinho, uma apostila, em um métodozinho. Ótimo, organizada, isso. Né? Então, hoje até me veio um aluno, que eu também sou musicoterapeuta, né? Não sei se você trabalha nessa área. Sim. E o pai dele, ele é autista, né? E o pai é do egípcio, né? E o instrumento que ele tem em casa, ele trouxe como se fosse a pera, né? Como se fosse o alaúde, né? Então, eu achei interessante porque não tem um traste como o violino e também é na pentatônica, né? As escalas exóticas, né? E aí eu fazendo um estudo, tipo, do ouvido, né? Que o autista, ele tem muita sensibilidade na audição, né? Qualquer coisa. Então, se a gente trabalharmos a escala da cultura dele, né? Que aí teve uma cultura dele, do pai, que é muito presente, é primeiro, né? E da mãe. Seria bacana, ela adorou a ideia dele trabalhar isso até online, que é uma coisa, é um desafio você trabalhar eu já trabalhei vários, né? O autista online, para prender a atenção. Você fica 45 minutos ou você começa com 15, 10, você tem que ter muito estímulo, muitas ferramentas e muito estudo para, né, de acordo com o médico, com o laudo dele.
Tem dia que ele não vai curtir, tem dia que ele vai estar muito disperso. Porém, a escala, como você falou, da improvisação, é muito importante, porque eu acho a improvisação. Sim, os autores também, né? Porque você trabalha a personalidade do aluno, do musicista, né? Para ele não perder aquilo, não ficar mecânico demais com a leitura, como você falou ontem, né? Eu trabalhei com músicos da Unirio, muito fera, mas na hora de improvisar não movimentava. Aí sofre uma crítica, né, daqueles músicos que têm as duas coisas, né, de estúdio, né? Pô, não tem chão, não improvisa, não tem peso. Aí começa, né? Começa o ego, super ego. Aí tem que ter esse... E eu passo bastante isso, do corpo com a voz, dessa expressão através disso. E você com certeza passa com o instrumento, porque você tem as duas coisas, né? Começou com a prática. Sim. É essencial. Às vezes quando eu estou, por exemplo, estudando eu digo assim, o exemplo mais simples, eu digo assim, às vezes o que me deixa um pouco, digamos, chateado, claro, curiosidade natural, né, de quem está estudando. Mas assim, não deveria, mas às vezes eu fico chateado. Estudar escala, estudar arpejo, para quê? Né? E daí, eu falo assim para ele, vamos trabalhar esse arpejo, faz a nota 1, o 3, o 5 e o 7. Depois faz ao contrário. Depois embaralha essa ordem, toca o 3, o 1, o 7 e o 5. Você percebendo que você está fazendo melodias aqui? Não estou percebendo. E às vezes eu falo para o aluno fazer assim, vamos fazer desse acorde 3, 1, 5, 7. E de repente ele troca a ordem. Pô, tá vendo que você acabou de improvisar? Você tocou a ordem. Mas se você tivesse tocando, você teria criado uma frase sua. Né? Isso é bem interessante. Claro, é talvez um trabalho a longo prazo para fazer o aluno entender, é por causa disso que ele me ensinou tal coisa. Hoje em dia é tudo assim, para cair a ficha, né? Porque eles vêm com quer dizer, não sei todos, mas com uma mente muito acelerada e contas muito exatas, né? E aí a gente não é que seja uma dificuldade, é um desafio. Por isso que tem que gostar do que faz, primeiro, tem que se especializar, não é? Eu estou dando aula de qualquer... Eu vou ter que ganhar grana, eu vou dar aula de música. Pô, vai bater de frente, eu acho. Pode até pegar uma experiência, não são todos, né? Através daquele rendimento tal. Porém, tem que pesquisar. Quando você entrou, você me passou o currículo, eu fui ler, com certeza, o que ele já fez, o que ele não fez. Aí eu vi que tem uma base boa, muito boa, como um instrumentista e como professor, né, no lado da pedagogia. Então eu falei assim, pô, legal, bacana, então vamos trabalhar isso, vamos divulgar mais do seu lado, e depois vou te colocar em contato com a Cláudia, como vamos fazer essa divulgação. Legal. Junto com as promoções, né, que tem nas internet, se te interessa. E aí depois a gente conversa sobre isso, sim, claro. Como vai ser, né, e sempre assim, de mês em mês voltando, deu certo, não deu certo? Porque eu tenho alunos também fora, né, e tem do Brasil, tem como você, né, eu achei, tem um pouquinho de eco. Você está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Então, eu achei essa rede maravilhosa com a pandemia, sendo que as aulas virtuais, muito tempo, né? Já existe há muito tempo. Porém, ela aflorou, né? Agora você não precisa... E é uma coisa tão flexível, né? Às vezes eu dou aula no domingo, eu estou de bobeira. Eu também. Não tem problema, eu vou à praia correr, porque eu adoro, gente, ginástica, assim, não sou... Mas eu tenho que esticar minha coluna, tenho que caminhar,
eu fui na Messiânica de bicicleta, porque aí eu fui de bicicleta e voltei. Aí eu falei assim, bom, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer alguma ginástica, porque eu sinto essa necessidade, dessa qualidade de vida. Porém, mas 4 horas eu estou livre, 8 horas não vou sair. Então ficou uma flexibilidade que às vezes até parece que eu não estou trabalhando o home office. No seu caso também. Lógico, a gente, sim. Vamos encher a agenda, mas eu quero sempre um horário para a minha qualidade de vida. Eu estudar meu instrumento, você também precisa, não é verdade? Às vezes está em falta. Eu fico neurótica se eu não estudar. Eu vou tocar no violino e vou cantar Ave Maria Catini, né, de Catini. Então, eu tenho que ter aquele momento que é como se fosse uma obra de arte. Aquele momento, é como se eu fosse um pincel que eu estou trabalhando ali. Na hora, assim, é tão rápido, né? Mas o processo do artista, o processo, né? Que eu acho bonito. Sim. Na hora é desafiador. Você chega e você vai. Porque você já está acostumado, treine. Não tem jeito, né? Qualquer um é uma apresentação. Mas aquele processo de você lapidar, estudar detalhadamente, voltar 10 vezes, deixa eu ver essa frase, deixa eu terminar essa frase, deixa eu me ouvir. Eu peço muito para os alunos, assim, tipo assim, gente, grave, comece a se escutar, não é? Porque vale a pena. Você tem que se amar, o som que você está emitindo, você pode melhorar se você praticar. Aí eu pratico 6 vezes o mesmo som. Então eu gosto dessa coisa, porque cada vez eu vou modificando, é igual um livro, né? Sim. E não há... Meu pode falar. É que, assim, muitas vezes eu ia tocar, não tinha partitura, o que eu tive que fazer? Eu tive que aprender na marra a transcrever. Eu nunca fiz aula de transcrição. Eu tive que, como é que eu vou escrever isso aqui agora? E é uma coisa assim, é bastante sacrificado. Mas, em compensação, a gente cresce, né? A gente aprende. Cresce. Né? Tirar a música. Uma vez eu tinha uma música de Piazzolla para tirar, era um evento que era Piazzolla e música gaúcha, de um professor de filosofia. Eu até fiz o contato outra vez com ela, com Marielza, que é acordeonista, e o marido é percussionista. Nossa, eu levei uma surra. Por quê? Aí ela começou a escrever, e aquele desafio da hora, não é que saiu. Por quê? Legal. Estudei, treinei, errei, se eu não fizesse aquilo, eu não queria tocar com a Elzimar. Dedinho de ouro, né? Numa acordeão. E o Jesus, como é que eu vou pegar uma peça de Piazzolla agora, dando aula, e como é que eu... Não, dá tempo. Quando você quer vencer, não tem espaço, não tem tempo, não tem preguiça. Eu sou tipo assim, eu acordo 5h30 da manhã, já arrumo a sala, já medito. Eu faço tanta coisa positiva a meu favor, que eu falei, agora eu quero minha paz para tocar. E com um aluno que é um universo maravilhoso, né? Você sabe que a Heloísa é um universo para você. Você super, né? E a Heloísa vai querer aparecer um pouquinho. Pergunta a ela, o professor Rodrigo. Luísa, aparece aí. Quer aparecer? Parece que a gente quer te ver. A gente quer te pensar um pouquinho. Eu tenho que chamar, tenho que convidar, né? Sim, Espera aí, deixa eu ver aqui. Onde que ela está? Cláudia. Luísa, né? Luísa Silva. Isso. Ela está muito tempo. Já está. Convidei. Vamos ver se aparece os 3. Às vezes o saxofone, ele é muito sonoro. Às vezes eu tenho que tocar um pouquinho contido para não dar, né? Ele vai tocar isso, como é que é isso? Porque no violino nós temos, né, o abafador. Para você estudar em apartamento, olha, entrou. Eu acabo usando ontem, por exemplo. Como é que eu ver a câmera? Luísa, tenta ver.
Entrou, tudo bom? Olá. Que bom. Você nasceu em Portugal ou você está morando há pouco tempo em Portugal? Não, eu estou em Portugal. Não, você nasceu em Portugal mesmo? É, sim. Ah, é portuguesa. Que minha avó era de Lisboa, então tem esse lado também de Eu nasci Portugal. em Lisboa também. Olha que legal. Então, Luísa, vai querer. Olha, seu professor tá aí, ele vai começar com você. Tá muito eco, acho que é o seu agora. Ah, é da Luísa, acho. Não sei. Mais um pouco. Vou ficar quietinha e você conversa com ele, Luísa. Olá, Guzinho. Oi, Luísa, tudo bem? Obrigada pela música. Ah, sim, você tinha me pedido, falei, deixa eu tocar para você depois da live, mas já que você já está aqui, eu já fiz as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente já aproveitou a ocasião. Eu que agradeço. Né? Acho que você viu que eu comentei do nosso livrinho, né? Da nossa apostila que você fez, né? Sim, ó, tá aqui, posso mostrar. Claro. Pode. Olha, viu, organizada. Luísa, eu gosto muito da Dulce Pontes. É da sua, é mais antiga. E tem a Mária Rodrigues. Minha mãe cantava muito. Minha mãe adorava música portuguesa. E cantava. Eu aprendi tudo. Fico feliz de saber que conhece música portuguesa. Viu? Eu tenho uma aluna também que ela toca instrumento. Como é o nome? Não é um acordeão, não. É um pequenininho português. Rodrigo, não estou a ver. Quer tocar alguma Sua coisa? câmera parou. Não estou vendo o Rodrigo. Rodrigo? É que o dele tá... Tô aqui. A tua câmera está parada. Aqui também tá. Tá, né? Aqui está frio. Ah, tá frio hoje aí? Está muito frio. Aqui começa o inverno agora. Ah, é, quando eu... Então, o Rodrigo, tu consegue falar? Tô ouvindo, tá legal. E tá parado, tá congelado. Mas é isso. Agora, na verdade, eu não consegui ver a Luísa. Eu tô ouvindo ela, mas eu tô vendo a sua imagem e a minha congelada. Eu tô vendo ela. E você, Luísa? Eu só vejo o Rodrigo congelado. Deve ser porque os três, assim, é muito... Alguma coisa na internet. O que aconteceu? Eu já tinha... Ah, ela saiu? Agora saiu, porque tem... Daqui a pouquinho eu vou encerrar, porque aconteceu uma vez isso... Ah, sim. E saiu e apagou tudo. Não, Então, conversa um pouquinho com ela, que aí nós vamos nos despedindo. Ah, tá jóia. Então, na próxima... Então, só comentando da internet e tal, a Covid ela não me pegou de surpresa, porque eu comecei a dar aula online em 2017. Nossa, então já quando chegou, eu ainda falava para alguns amigos, estou dando aula online, tu me olhava meio estranho, assim, né?
Mas logo veio o Covid e daí todo mundo teve que aderir à internet, né? Então, acabei, já estava acostumado já, antes dela chegar, né? Então, já facilitou. Isso. Então, na próxima, daqui um mês, espero que você... Para a Luísa tocar com você, ou uma aula aberta, vamos marcar isso. Sim. Tá? Podemos, Eu sim. vou colocar você em não tem não. Eu tenho uma aluna, quer dizer, ela começou também, ela é teclado. Ela é japonesa, quer dizer, nasceu filha de japonês, vai para o Canadá, dia 30. Aí ela, eu não quero aparecer. Eu também não. Se não some, você perde o aluno. Ela falou, você vai perder a sua aluna. Mas é isso, gente. Vamos terminando. Um prazer aos conhecidos do Rodrigo. A Luísa, um prazer. Tá? Quero ver você tocando muito aí. Eu também quero agradecer. Obrigada. Vou colocar você em contato com a Cláudia, que está presente, tá, Rodrigo? Tá joia. Para a gente movimentar também isso. Combinado. Combinado? Então tá. Combinado. Então, Luísa, um grande beijo. Rodrigo, prazer. Prazer foi E meu. os ouvintes também. Adorei. E vamos pra frente, que atrás vem gente. E eu vou te passar, vou passar pro YouTube, aí eu passo pra ele, ele passa pra você, tá? Combinado. Então tá, combinado.